Olá pessoal, vamos falar hoje aqui rapidamente, num vídeo mais curto, mais breve, sobre o processo de independência do Brasil. Na aula anterior, nós discutimos aqui o período joanino, período em que Dom João e a família real veio e se instalou no Rio de Janeiro e aqui permaneceu de 1808 a 1821, certo? Então hoje vamos dar sequência a isso aí, deixa eu só ajeitar aqui o meu gravador, para que o tempo seja um tempo mais breve, né? Para que não seja tão cansativo. Então vamos lá, valendo. Muito bem, então vamos falar aqui sobre o processo de independência do Brasil. Na verdade, assim, o processo de independência do Brasil, ele é um processo considerado tardio, tá? A nossa independência em 1822 já é uma independência tardia, se comparada, por exemplo, com os outros países da América Latina, né? Então, por exemplo, em 1822, o México, o Chile, a Argentina, o Paraguai, a Colômbia, todos esses países já tinham promovido suas independências. Então, a independência brasileira, nesse sentido, ela já é tardia. Ela é tão tardia, né, que o próprio rei de Portugal, tardia e inevitável. É inevitável. Por que ela é inevitável? Pela soma dos fatores internos e externos. Né? Quais são os fatores externos? A queda dos regimes absolutistas na Europa. Nesse momento, 1822, né, praticamente os grandes regimes absolutistas já tinham caído. Inglaterra, França, Portugal, Bélgica, né? O que mais? O avanço dos ideais iluministas, a independência dos Estados Unidos, que tem uma influência muito grande no processo de independência do continente americano, são os fatores externos, né? Além do bloqueio napoleônico, do processo expansionista napoleônico, que acelerou ainda mais a queda dos regimes absolutistas e a propagação dos ideais iluministas. Fatores externos. Fatores internos, aqueles movimentos que nós já estudamos em aulas anteriores, movimentos coloniais, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Fluminense, a Revolução Pernambucana. Tá? Então, soma esses fatores, nós chegamos ao processo de independência. Outro fator, é claro, né, a vinda e a permanência da família real aqui, que eu disse para você que vai acelerar o nosso processo de independência. O fato da família real se estabelecer no Rio de Janeiro por mais de 10 anos vai acelerar. Por quê? Porque Dom João quebrou elementos que eram característicos do sistema colonial, pacto colonial com a abertura dos portos, a própria noção de colônia com a elevação do Brasil a Reino Unido, as instituições que eu já mencionei na aula passada, Banco do Brasil, biblioteca, imprensa, né? Então tudo isso acelerou o nosso processo de independência. Aí eu estava dizendo, portanto, que o nosso processo de independência ele é tardio e ele é inevitável. Tão inevitável que quando Dom João foi embora para Portugal, o que ele disse a Dom Pedro que ficou? Dom Pedro I fica por aqui. Né? Ele diz, filho, se a independência há de ser para alguém, que seja para ti, que é meu filho, e não para um aventureiro. Ora, o que Dom João está querendo dizer com isso? De que a independência é inevitável. Né? Em outras traduções, façamos a independência, antes que aventureiros a façam. Quem são esses aventureiros? Conjurados, inconfidentes, revolucionários de toda sorte de movimentos que estão surgindo no Brasil nesse momento. Perfeito? Outro fator que leva à nossa independência e torna esse processo inevitável é a questão que envolve o interesse da burguesia portuguesa, que agora manda em Portugal, né, a chamada Revolução Liberal do Porto, o interesse que essa burguesia tem em recolonizar o Brasil. Tá? Essa nova corte, né, que agora é uma corte parlamentarista em Portugal, ela quer recolonizar o Brasil. A prova de que o Brasil não era mais colônia, né? Quando você quer recolonizar é porque não é mais colônia, e de fato não era Brasil, Reino Unido. Então a ideia de recolonizar o Brasil leva essa corte parlamentar portuguesa a exigir o retorno de Dom Pedro para Portugal. Primeiro Dom João e agora Dom Pedro. Só que Dom Pedro não voltou. Dom Pedro ficou. Essa data ficou conhecida como Dia do Fico. Né? Lá em janeiro de 1822, Dom Pedro diz a sua célebre frase, né? Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. Mas assim,
parece romântico, parece heróico de Dom Pedro I, né, ter comprado essa briga, mas assim, olhando para o aspecto pessoal, foi o melhor negócio para Dom Pedro ter ficado no Brasil. Lógico, eu também ficaria. Imagina, você vai voltar para Portugal, você volta para Portugal sendo sucessor de um trono, você não é o rei, você é o sucessor, então é preciso que o rei morra primeiro, para depois você assumir, e quando você assumir, sabe-se lá quando, só depois que o rei morrer, quando você assumir, você assume um trono onde quem manda não é o rei, é o parlamento. Essa é a primeira condição, se ele voltar para Portugal. Se ele fica no Brasil, ele é o quê? Dom Pedro I, ele é imperador do Brasil, é o maior mandatário do país. Então, né, é aquela velha história, né? Ou eu jogo de titular aqui, ou eu vou ser banco, vou ser reserva lá em Portugal. Fico por aqui mesmo. Muito bem, esse dia do fico de Dom Pedro I, ele conta com o apoio das elites brasileiras. Por que as elites coloniais brasileiras apoiaram a independência em Dom Pedro I? Porque, como o processo era inevitável, as elites brasileiras, sobretudo a elite agrária brasileira, ela estava muito preocupada com quem é que conduziria esse processo. Seria muito arriscado, por exemplo, para essas elites, que esse processo de independência caísse nas mãos de conjurados, de inconfidentes, de revolucionários, que mais do que uma independência, mais do que uma ruptura política, também propunha em alguns movimentos rupturas econômicas significativas, rupturas sociais, mudanças nas estruturas de poder, mudança na relação escravista, mudança na relação com a terra, com a posse da terra, e é isso que a elite brasileira colonial não quer. O que esses caras querem é uma independência política em relação a Portugal, mas com a manutenção dos velhos privilégios, da mão de obra escrava, do latifúndio, né, do status de coronel, que é efetivamente o que vai acontecer no Brasil. Nós temos uma independência que não promove ruptura. É um dos raros casos, né, que nós temos no continente, é o caso brasileiro. É peculiar, é particular a independência brasileira, porque ela é uma independência elitista sem participação popular. Ela é uma independência que faz uma ruptura com Portugal, mas tendo à frente o filho do rei de Portugal, que é o Dom Pedro I, português inclusive, Dom Pedro I é português, faz uma ruptura com Portugal, mas o exército que aqui permanece é português. A Constituição que será elaborada por Dom Pedro com um conselho de notáveis, muitos deles portugueses. Então é uma coisa difícil até de se explicar. Como é que o Brasil se torna independente de Portugal, tendo à frente um imperador português, respaldado por uma Constituição elaborada por portuguesas e assegurado militarmente por um exército português? Então não é ruptura, né? É um acordo, é uma barganha. E a elite brasileira ganha com isso, porque mesmo com a independência, o latifúndio, a escravidão, as hierarquias, o voto censitário, que elimina 95% da população brasileira da participação política, garante a essa elite o status de elite. Tá claro o acordo? Então esse é o acordo, e aí Dom Pedro anuncia a permanência dele no Brasil. Em maio, então, decreta-se o cumpra-se, que é o processo de independência, seja cumprido, e aí sim a independência no 7 de setembro. O 7 de setembro brasileiro é bem menos glamouroso, por exemplo, do que o 4 de julho nos Estados Unidos. Claro, porque o que acontece no 4 de julho? Né? Você tem uma declaração de independência seguida de uma guerra de independência. Então, nos Estados Unidos, você teve um processo de longa duração, né? De 1776 até 83, foram 7 anos de conflitos muito intensos com a Inglaterra, inclusive envolvendo outros países como a Espanha, como a própria França, né, em favor dos Estados Unidos. Então, uma guerra em que tem grande participação popular, né? O general George Washington, que depois será o primeiro presidente americano, ele conta com um amplo apoio popular e uma ampla participação de exércitos populares. Então, isso e outra, a ruptura que ocorre nos Estados Unidos, ela é uma ruptura em todos os sentidos, inclusive no modelo político. Né? Os Estados Unidos se tornará a primeira república presidencialista da história, tá? Com uma Constituição que estabelece a figura do presidente da república com mandato pré-definido, eleito democraticamente e tal. Então isso é o grande modelo. Aqui no Brasil não acontece isso.
como é fruto de uma barganha, como é fruto de um acordo entre, de um lado, os interesses políticos de Pedro I, do outro lado, os interesses políticos, econômicos e sociais da elite brasileira, a ruptura aqui ela é muito frágil, né? Ela é muito aparente, né? Na verdade, assim, muito das aparências. Então, o que eu quero dizer é que, se você olhar para o Brasil, do dia 6 de abril e para o Brasil do dia 6 de setembro e 8 de setembro de 1822, você vai ver o mesmo Brasil. Não mudou praticamente nada. O imperador é um português. Inclusive, o regime político que se estabelece no Brasil é único na América Latina. O Brasil será a única monarquia entre repúblicas. Todos os países latino-americanos, e não só, todos os países americanos, incluindo os Estados Unidos, que se tornaram independentes, optaram pelo regime republicano. O Brasil não, o Brasil é uma monarquia, que será governada num primeiro reinado por Dom Pedro I e num segundo reinado pelo seu filho Dom Pedro II, certo? Então a independência é muito mais digamos assim, um jogo de aparências. Dom Pedro ali às margens do Ipiranga, voltando de um evento, ele estava em Santos, aí a comitiva estacionou ali às margens do Ipiranga, recebeu a figura de um mensageiro que trouxe do Rio de Janeiro a mensagem de José Bonifácio e da Imperatriz Leopoldina, de que onde essa carta, esse mensageiro encontrasse a comitiva, ali mesmo seria declarada a independência. Então, num ato simbólico, Dom Pedro, às margens do Ipiranga, dá o grito da independência, né, e tal. Tivemos alguns conflitos no Brasil, no Nordeste principalmente, onde havia o estacionamento de tropas portuguesas e tal. Na Bahia foi muito emblemático essa luta, tanto é que o baiano ele tem duas datas para a independência, a data simbólica, que é o feriado nacional, 7 de setembro, e o que de fato aconteceu, né, quando eles finalmente expulsaram os portugueses da Bahia, que foi no dia 2 de julho do ano seguinte, de 1823. Então tivemos sim alguns confrontos, conflitos, mas de um modo geral foi uma independência bem mais simbólica do que a maioria dos países, não só da América Latina, como do mundo. Tá? Dom Pedro, então, proclama essa independência com a promessa de que não governaria sozinho, de que convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? E essa Assembleia Constituinte, convocada no ano seguinte, 1823, é que elaboraria a primeira Constituição. A Constituição que Dom Pedro havia jurado fidelidade. Mas é um discurso duvidoso, né? Porque Dom Pedro diz assim, juro fidelidade à Constituição desde que ela seja digna do Brasil e de mim mesmo. Esse finalzinho é muito emblemático, né? Imagina que a Constituição tem que ser digna do próprio imperador. Então ele já começa a mostrar qual foi realmente o verdadeiro propósito de ter permanecido no Brasil. Ele não vai ser coadjuvante. Coadjuvante ele seria em Portugal. Ele vai ser protagonista. E esse é o grande embate que nós teremos no primeiro reinado. Porque até o 7 de setembro esses interesses convergem, claro, mas a partir do 7 de setembro, tá, o que a elite brasileira esperava na Constituição? Aquela que seria a Constituição da Mandioca, de 1823, que acabou sendo dissolvida. Mas o que a elite brasileira esperava? Limitar os poderes do imperador. Então seria uma monarquia parlamentar, tal como era em Portugal, monarquia parlamentar. E é claro que Dom Pedro não vai aceitar isso, porque para viver de monarquia parlamentar ele iria para Portugal, para que ficar no Brasil? E aí essa queda de braço entre centralização política, que é o que Dom Pedro quer, e descentralização política, que é o que a elite política colonial brasileira pretende, essa queda de braço é o que vai marcar todos os conflitos aí do primeiro reinado, tá? Que é o nosso próximo capítulo, assunto da nossa próxima videoaula. Perfeito? Então, a independência do Brasil está aí, dá uma estudadinha, tá? Junto com esse vídeo vai uma lista de exercícios e estamos juntos. Até a próxima, pessoal. Tchau.